Olá, queridos alunos e alunas. Eu vou ajudar vocês nesta videoaula a encontrar o ponto de equilíbrio, seja para sua empresa de comunicação, seja para qualquer outra empresa, mas especificamente voltada para empresas de comunicação. Então, para você chegar no ponto de equilíbrio, você precisa pelo menos de dois dados fundamentais: os custos fixos da sua empresa e as horas trabalhadas, as horas disponíveis que você tem para trabalhar dentro da sua empresa. Bem, as horas disponíveis você vai saber conforme a quantidade de pessoas que você tem trabalhando lá. Bem, vamos aqui para a planilha de preço de job e você vai perceber que você pode planejar quantas pessoas vão estar empenhadas no job. Digamos que você tenha duas pessoas e cada uma delas vai trabalhar 160 horas. Por que 160 horas? Porque isso equivale a 4 semanas de 40 horas, uma jornada comum. Então, nós temos duas pessoas que trabalharão 160 horas, o que equivale a 320 horas disponíveis em estoque. Se você tem duas pessoas que trabalham 40 horas semanais, você tem 320 horas disponíveis para vender. Agora que nós já sabemos quantas pessoas trabalham e quantas horas elas disponibilizam, agora precisamos conhecer os custos fixos mensais. Vamos recorrer à primeira planilha que trabalhamos nos campos de saídas fixas ou custos fixos. Aqui eu preenchi apenas alguns dos custos para chegarmos num total de 5.620. O principal custo aqui também está o prolabore de dois sócios, ou seja, daquelas duas pessoas que estão trabalhando as 320 horas. Chegamos ao total de R$ 5.620 de custo fixo. Lembre-se que isso é apenas uma estimativa e não é um valor precisamente real. Pode ser, mas neste caso não é. Vamos a este campo aqui. Veja que eu trouxe aquele valor de 5.620 para cá. 5.620 é quanto a sua empresa gasta, abrindo ou fechando as portas, trabalhando ou não. Então, este é o teu custo fixo mensal. E você vai precisar cobrir esse custo todos os meses. Então, nós temos duas pessoas que trabalham 320 horas para cobrir o custo de 5.620. Bem, basta dividir o valor de 5.620 pelas horas trabalhadas e encontraremos o custo da hora para duas pessoas de R$ 17. Se eu trabalhar 320 horas e cobrar R$ 17 a cada hora, eu vou chegar no faturamento de R$ 5.620. Não sobra nada, porque estes são apenas custos fixos. Encontramos aqui o ponto de equilíbrio do custo de hora. Agora precisamos saber quantos clientes precisamos para conseguir dar conta de cobrar apenas R$ 17. Lembre-se que aqui eu não estou considerando o lucro, apenas o custeio da sua empresa. Vamos então responder a essa questão. Quantos clientes você precisa para cobrir o seu custo fixo com 20 horas por cliente? Veja, você trabalhar 320 horas para um cliente, concorde comigo que é muito tempo. Portanto, você precisa repensar isso. Com 20 horas, você consegue atender ao planejado para um cliente? Se a resposta for sim, e você cobrar R$ 17 por hora, você vai ter um faturamento equivalente a R$ 340. A conta é muito simples, basta multiplicar o número de clientes vezes o número de horas trabalhadas vezes o valor da hora e você vai chegar a R$ 340 de faturamento por cliente. Bem, aqui eu coloquei uma fórmula para você achar o número de clientes que você precisa ter, basta você dividir os custos fixos mensais pelo total de faturamento por cliente. Neste caso, R$ 5.620, que é o seu custo fixo total, dividido por R$ 340, que é o faturamento que um cliente gera com 20 horas trabalhadas por duas pessoas a um custo de R$ 17. O número de clientes vai ser 16, alguma coisa. Se eu colocar aqui 16 clientes, com 20 horas trabalhadas, a um custo de R$ 17, eu vou faturar R$ 5.440. Vai faltar um pouquinho ainda, R$ 180. Então, vamos arredondar para 17 clientes para termos um superávit de R$ 160. Percebam, portanto, que aqui nós chegamos ao nosso ponto de equilíbrio ideal. R$ 17 a hora trabalhada é o custo da hora trabalhada e o mínimo de clientes que nós precisaríamos que ocupem uma carteira de 20 horas mais ou menos cada um seria de 17 clientes. O ponto de equilíbrio, portanto, é 17 clientes com 20 horas cada um, com R$ 17 de custo de hora. Bem, até o momento nós falamos então do ponto de equilíbrio. Mas
O que eu faço com esse valor de R$17? Eu venho para a planilha de custo de job e digito os R$17 no preço da hora. Pronto. Agora sim eu tenho uma base de cálculo consciente e replicável para todos os meus clientes. E veja aqui que eu não vou trabalhar 160 horas para um cliente, né? A menos que ele seja um cliente gigante. Vou colocar aqui, para combinar com aquele cálculo que nós fizemos anteriormente, 10 horas por cada um dos membros da equipe. Os outros estão zerados, portanto não fazem parte da conta. Aqui nós teremos um total de R$340 de faturamento gerado, ou 20 horas trabalhadas a R$17. Estamos atendendo aos critérios de ponto de equilíbrio agora. A tua força de vendas vai ter que correr atrás dos outros 16 clientes para fazer com que a sua empresa fature o mínimo necessário. E onde entra o seu lucro nisso tudo? Ele entra neste local, nesta célula que eu estou destacando aqui. Por que ele não está embutido no valor da hora, e sim em destaque? Porque você pode, com esse método, visualizar, ter clareza de onde estão os teus custos, de quantos clientes você precisa para pagar as contas, de quanto cada um dos clientes realmente gera de faturamento, de quanto cada um dos teus funcionários gera de custo e, portanto, também de faturamento. E você vai poder ter um controle pelo número de horas planejadas, você vai poder controlar o número de horas realmente trabalhadas. Digamos que este fulano aqui tenha trabalhado 10 horas e gerado um custo de R$17 por hora, mas ele não entregou o seu trabalho, ele não conseguiu completar. E aí ele precisou de mais 10 horas. Bom, ele gerou um prejuízo de R$170 a mais no custo que não estava previsto e um atraso no trabalho com os demais clientes também. Portanto, é por isso que nós deixamos claros estes valores e não embutimos aqui o nosso lucro, e sim aqui do lado. Qual é a margem de lucro normal no setor de serviços? 100, 200, 300%, até mais, dependendo do seu valor agregado, do seu valor de mercado. Aqui, como todos somos estudantes, iniciantes na nossa carreira, eu vou colocar um lucro mínimo de 100%. Isto significa que eu colocarei o dobro deste valor, o dobro dos R$340. 100% de 340 dá 680. Bom, basta eu digitar R$340. É exatamente o mesmo valor. Ok? Espero ter contribuído com você. Nos vemos no próximo tutorial. Um grande abraço.